Shigaraki agora tem um novo alvo. Ele quer o One for All. Agora, o vilão abandona a batalha contra Endeavor e vai com tudo pra cima do Deku, que está tentando tirar o foco dos seus amigos do ataque do vilão. Como será que Deku e Bakugou irão enfrentar Shigaraki? Vamos analisar tudo isso agora nesse vídeo. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 275 de Boku no Hero. Sim, pessoal, estamos chegando aqui um pouquinho ao ápice da batalha de Shigaraki da Liga dos Vilões versus a Associação de Heróis, na qual a gente tem Shigaraki chegando cada vez mais próximo de Deku. Mas antes de a gente falar sobre o capítulo, você já sabe, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo para os seus amigos que são fãs de Boku no Hero. E se você quer discutir, comentar e conversar muito mais coisas, você pode entrar lá no nosso Discord e também acessar o nosso canal Jornada Paralela. Os dois estão com o link na descrição desse vídeo. Bom, vamos então começar a falar sobre esse título do capítulo, né? O capítulo 275 tem algo como o segundo encontro, né? Uma tradução assim como encontro 2, o segundo encontro, na qual a gente percebe durante o capítulo do que se trata, né? A gente pensa que parece ser esse encontro com o Deku e o Shigaraki, mas o Horikoshi estava desenhando outra coisa, né? Ele estava desenhando outra coisa, outro detalhe por debaixo dos panos e a gente ainda não tinha observado. E é interessante porque a gente vai entender um pouco mais sobre como essas situações, e mesmo tendo passado tanto tempo, certos heróis ainda guardam uma certa mágoa muito grande do vilão e que isso vai pesar pra caramba no final desta batalha. O capítulo começa com a gente tendo um entendimento de como o All for One ele funciona, né? Pelo que parece, o Shigaraki tem uma lista de individualidades na sua cabeça e ele vai acessando essas individualidades, né? A gente observa que ele acaba indo atrás da sua individualidade Church e ali ele começa a entender um pouco mais sobre ela e até mesmo quem foi a sua última portadora, que até ele acaba observando ali um quadro, uma imagem da Ragdoll e ela começa a explicar um pouco mais sobre sua individualidade. O Shigaraki até mesmo acaba falando, né, meio que tipo satirando a personagem, dizendo, nossa, que pena que você perdeu esse poder, porque agora ele é meu, né? E aí a gente começa a entender um pouco mais como funciona esse contexto e essa contextualização ali envolvendo a All for One com o seu usuário. O mangá então corta para o Endeavor conversando com o Deku, questionando como que ele sabe, como que ele tem esse entendimento de que o Shigaraki está vindo para cima dele. E ali o Deku acaba explicando para o herói, ali falando para o herói de que ele vai explicar para ele mais tarde, porque agora não dá tempo de explicar o que realmente estava acontecendo. Então, quando o Shigaraki está conseguindo fugir do Endeavor, pelo que parece, o personagem começa a notar de que ele não vai conseguir alcançar ali o vilão. E ele tenta entender por que ele está agindo de uma forma tão rápida. E nessa fuga do Shigaraki, o Endeavor tem o entendimento de que o personagem está usando uma peculiaridade de impulsionamento, de que ele pega essa propulsão e acaba voando, né? E acaba realmente atingindo velocidades absurdas que o Endeavor não vai conseguir alcançar com o seu poder, já que o Shigaraki tem infinitas opções, infinitas individualidades. Então o Endeavor acaba avisando ali o Deku de que ele acabou mudando de rota e que sim, e que ele estava indo na direção tanto do Deku quanto também do Bakugou. O Midoriya então agradece ali ao Endeavor sobre tudo aquilo que ele estava passando, tanto para ele quanto também para o Bakugou, e começa realmente a pensar que toda a sua estratégia acabou dando certo, porque se ele chegasse perto aonde os seus amigos estão, todos iriam morrer. Eu gostaria de levantar aqui um detalhe bem interessante de como o
Deku tá começando a raciocinar de uma forma muito interessante, de uma forma muito inteligente. O Deku sempre foi um personagem muito frio e calculista, né? Por mais que ele fosse, não podemos dizer assim frio, né? Mas ele sempre foi calculista, já que ele é muito movido à emoção. Mas recentemente o Deku, mostrando todo o seu desenvolvimento e sua evolução, acabou demonstrando esse lado um pouco dele de conseguir desenvolver estratégias rapidamente. Então quando ele percebeu que o Shigaraki iria, ou o mínimo detalhe, né, a mínima possibilidade do Shigaraki vir para cima dele, ele já se locomoveu para longe dos seus amigos para que o Shigaraki não usasse o decaimento nos seus colegas. Então é por isso que ele vai para longe e faz com que o Shigaraki venha até a sua direção, venha até a localização aonde o Bakugou e ele estão. Endeavor então continua perseguindo o Shigaraki e mesmo assim acaba sendo algo totalmente inútil. O personagem não consegue alcançar ali o vilão. E o Shigaraki então percebe que as comunicações que o radiocomunicador, que o Endeavor, a Burn, o Bakugou e o Midoriya estão utilizando é algo problemático e que ele precisa dar o fim naquilo o mais rápido possível. Endeavor então avisa a todos que o Shigaraki acabou realmente tendo uma individualidade de regeneração, mas não tão forte quanto o Nomu, que eles acabaram realmente lutando quando ele estava junto com o Hawks. Nessa situação, o Deku acaba avisando ao Bakugou de que o Shigaraki está vindo, mas o Bakugou acaba ficando meio maluco, falando pro Deku, cara, o que você tá falando? Eu tô com a escuta também no ouvido, não precisa ficar repetindo ali o que o Endeavor estava falando. E aí o Deku fica meio em choque, né, com toda aquela situação de que o Shigaraki está vindo pra cima dele e algo bem interessante acontece. O Bakugou passa a querer tranquilizar o Deku. Olha só, gente, a gente vê na evolução, tá certo que o Bakugou tem o seu jeito, ele tem a sua maneira, ele tem a forma como ele trabalha, ele passa a sair desse bullying, né, que ele cometia com o Deku, e desse bullying que o personagem faz, ele utiliza ali para realmente fazer com que o Deku siga em frente. Então, em vários momentos desse capítulo, o Bakugou começa a falar para o Deku sobre as suas evoluções, sobre a maneira como ele agia e como isso pode afetar os dois personagens, fazendo com que o Deku ficasse ainda mais confiante. Bakugou então questiona o Deku sobre como o Shigaraki acabou se tornando um monstro, né? De como ele acabou realmente se tornando alguém com tantos poderes. E o Deku acaba questionando ali o Bakugou sobre por que ele veio até ali, por que ele acabou seguindo ele. E então o Bakugou acaba respondendo para o Deku de que ele chegou até ali para explodir tudo, de que ele vai ser a pessoa que vai derrotar o Shigaraki. E ali, meio Deku perdido sobre as suas situações, sobre as suas falas, sobre os seus pensamentos, temos Bakugou dizendo que ele é o único que pode fazer o Deku voltar a si, de que ele é o único que pode fazer o Deku entender um pouco mais sobre si. E esses questionamentos e essas questões fazem até mesmo o Deku entender que as palavras do Bakugou, por mais loucas que fossem, fazia sentido, de que havia uma evolução, que o Deku havia treinado, que o Deku havia se esforçado e que ele estava colhendo os frutos do seu treinamento, de que ele estava indo em direção ao Shigaraki não à toa, não para se sacrificar, mas sim para enfrentar o vilão, pelo menos de igual para igual, junto com o Bakugou. Bakugou então fala para o Deku que ele cresceu, que as suas individualidades realmente ficaram mais fortes, mas que não era para o personagem crescer na sua cabeça, porque o Bakugou que era o personagem principal daquela história. As palavras estranhas ali do personagem vão fazendo efeito no Deku e ele começa a realmente pensar sobre todas essas questões, sobre esses treinamentos e como ele havia aprimorado o One for All.
Deku então acaba lembrando ali dos seus pensamentos sobre todas essas questões. Em uma flashback a gente observa novamente o Deku e o Bakugou ali caçando borboletas. A gente tem ali uma questão bem importante, né, do Horikoshi colocando de que o Bakugou sempre esteve à frente do Deku. Depois temos um corte de um outro flashback falando ali do Bakugou para o All Might, de que ele deveria ser o escolhido para ser o portador ali do One for All. E depois nós temos um corte muito interessante em que o Deku está na frente pela primeira vez e o Bakugou está um pouquinho atrás, mas logo em seguida o Bakugou já alcança o Deku. Então os dois personagens não estão mais separados, eles estão empatados. Em força, em questão de poder, já estão um lado a lado do outro. Então a gente percebe esses detalhes bem incríveis que o Horikoshi vai colocando na sua história para demonstrar como que os personagens estão realmente evoluindo e que estão deixando os demais da turma da Way para trás. Além de seus pensamentos, Bakugou fala que ele não vai perder para o Deku, e então a gente vê mais um corte para o mangá envolvendo o Shigaraki e o Endeavor. O Shigaraki ali, como eu falei pra vocês, ele tem tipo uma lista na sua cabeça. Não que isso acaba realmente sendo mostrado no mangá, mas ele começa a procurar individualidades que o All for One tem para que ele realmente consiga combater o Endeavor de uma forma que ele consiga eliminar o personagem. Então ele acaba achando dois poderes que faz muito sentido na sua utilização. O primeiro, que é como se fosse um ar compressor, ou como se fosse uma compressão de ar, né, que ele acaba realmente utilizando um ar comprimido, e também o segundo é o Radio Waves, né, que acaba atrapalhando na comunicação. Então ele consegue fazer com que o All for One acabe sendo utilizado ali numa proporção ainda maior no seu decaimento. Então ele funde essas três individualidades e acaba utilizando em direção ao Endeavor. E a gente não sabe o que acontece, porque a gente observa apenas um quadro ali do Endeavor e de repente destruição total. Tudo acaba sendo destruído e, cara, a gente não sabe se o Endeavor morreu ou se foi pulverizado ou se teve ali o seu poder retirado. A gente simplesmente não sabe. O Horikoshi não quis nos revelar isso, cara. E a gente fica olhando, caraca, velho, o Endeavor morreu? Como assim? Tipo, desse jeito? Foi desse jeito? Bom, particularmente eu não acredito que o Endeavor morreu ainda, mas, cara, se foi desse jeito vai ser algo tipo totalmente choque. Muitas coisas vão ser reveladas no próximo capítulo, mas a gente começa a entender que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, porque o Shigaraki está muito, mas muito apelão. Burnie então informa que a comunicação com o Endeavor foi perdida, que os comunicadores estavam realmente funcionando diferente. E ali, quando Deku e Bakugou estavam caminhando, seguindo cada vez mais rápido em direção ao Shigaraki, surge então o Shigaraki na frente dos dois. A gente percebe que existe ali uma nova individualidade. Cara, o Shigaraki tá muito apelão, cara, muito apelão mesmo. E a gente começa a entender que não vai dar pau, cara, não vai dar pros dois enfrentar o Shigaraki. Nessa questão, cara, quando a gente começa a entender, o Shigaraki acaba utilizando uma nova individualidade, que é uma individualidade de ilusão. E ele começa a fazer com que o Deku e o Bakugou acabem se desintegrando. Eles entram em choque por achar que estavam se desintegrando, indo em direção à mão do Shigaraki. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, eis que surge novamente Gran Torino para salvar os nossos heróis, para salvar os personagens ali, os nossos alunos da Way, e acaba tirando os dois daquela situação e acaba correndo, perda para quem te quer daquele lugar, porque realmente não, os dois não poderiam ficar ali, cara, não tinha condições. Então o Gran Torino acaba pegando tanto na orelha ali do Deku quanto também do Bakugou, falando que eles não têm ainda capacidade para conseguir enfrentar o Shigaraki, que ele se tornou um monstro, que ele se tornou um vilão que ainda é algo imensurável, que não tem como combater, mas
que não tem como combater os alunos de acordo com seus poderes, que tanto o Bakugou quanto o Deku ainda não têm força suficiente para isso, mas que ainda existiam heróis no campo de batalha. E Ryuko acaba surgindo ali na sua forma de dragão para confrontar o Shigaraki. Enquanto a Ryuko tenta achar um ponto fraco ali do Shigaraki, tentando achar uma abertura, enquanto um tenta acertar o outro ali, a Ryuko não sabe muito bem como trabalhar com toda essa situação envolvendo o Shigaraki, até que Aizawa acaba chegando no campo de batalha. Aizawa então observa ali todas essas questões, ele começa a entender ali um pouco mais sobre como o Shigaraki acabou utilizando os seus poderes no Crush e também como o Shirakumo acabou sendo afetado por tudo isso que estava acontecendo. Então o Aizawa acaba apagando a individualidade do Shigaraki, dizendo que ele não irá deixar com que o personagem machuque um dos seus alunos. E ali o vilão acaba dizendo que isso acabou sendo algo muito legal vindo de um professor. Ai meu Deus, que capítulo foi esse? Caraca, velho, eu não imaginava que teria tanta emoção assim nesse possível encontro, né? Não foi agora que o Deku iria conseguir encontrar ali o Shigaraki, o Gran Torino chegou com o pé no peito para que isso não acontecesse, mas a gente tem o entendimento de que muitas coisas tristes vão acontecer sim. Ai, cara, tem o Endeavor que a gente não sabe se morreu, a gente não sabe se a Riku foi acertada ou não ali pelo Shigaraki. A gente tem ainda sobre as munições de peculiaridades, ai, cara, que o Shigaraki ainda pode utilizar no Aizawa. E a gente ainda tem o Maquia, gente, a gente ainda tem o Maquia para chegar aonde eles estão. Será que o Shigaraki vai bater em retirada ou será que ele ainda vai permanecer em frente? Será que ele vai seguir em frente com esse plano, né? Eu acredito que ele ainda vai seguir em frente, né? Porque a não ser que o Shigaraki queira recuar literalmente, coisa que, cara, pra mim não faz sentido, ele realmente vai seguir em frente com o seu plano e tem muita coisa pra gente ainda discutir, cara. E, claro, infelizmente não temos capítulo na semana que vem e a gente ainda tem 2 semanas pra discutir muita coisa que vai acontecer no capítulo 276 de Boku no Hero. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Deixem aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Fala aí pra nós o que vocês esperam desse confronto de Shigaraki, o que aconteceu com o Endeavor, será que ele realmente morreu? Será que foi a queda literalmente do personagem? A gente não teve ali uma despedida dramática? Será que a gente vai ter realmente a morte do herói número 1? Bom, vamos saber apenas nos próximos capítulos. E isso é tudo, pessoal! Valeu!